Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é afogamento. Afogamento é uma situação de empate no jogo de xadrez. Aqui, basicamente, o rei preto não tem mais possibilidade de ganhar, porém, não se deve desistir no xadrez quando a gente está com pouca peça. Por quê? Pois pode acontecer uma situação de empate, que é chamada de afogamento, que eu vou demonstrar aqui agora. As peças pretas estão praticamente perdendo, elas não têm condições mais de ganhar a partida, porém não deve se desistir, principalmente jogando com iniciantes, pois essa questão de afogamento acontece muito com pessoas que não sabem tanto as teorias de xadrez e que não aperfeiçoaram muito bem ainda os lances de xadrez. Por exemplo, essa situação aqui é uma situação ideal e que acontece até às vezes bastante. Um rei com duas torres tentando encurralar um rei adversário. As possibilidades de captura basicamente são essas aqui. Caso a torre jogue na última fileira, existe um checkmate aqui, pois o rei não consegue sair dessa posição. Então a torre dá o cheque, o rei não consegue sair, é chamado de checkmate. Então, só que a torre deu um cheque aqui nessa situação. A torre está dando um cheque e é a vez das peças pretas jogarem e ela não consegue, e o rei preto não consegue fugir dessa situação. Checkmate, fim de jogo. Porém, caso a torre tivesse feito outro lance, tivesse encurralado o rei jogando aqui, que também vai encurralar o rei, ele vai ficar sem escapatória, o que acontece aqui? Eu não estou dando cheque. As torres vão capturar as casas ao lado do rei, é a vez do rei preto jogar, porém ele não tem condições de se movimentar. Caso ele se movimente para cá, ele perde, caso ele se movimente para cá, ele perde. Então, o que acontece aqui? Na realidade, eu não ganhei o jogo por encurralar. Eu afoguei o rei. O que significa afogar? Significa encurralar o rei ou imobilizar o rei sem dar o cheque. O que define a jogada de xadrez e ganhar o jogo de xadrez é o checkmate. Nesse momento aqui, eu não estou dando cheque. Isso que tem que ficar claro. Eu tenho que dar uma jogada chamada checkmate para que eu possa ganhar. Aqui eu não estou dando cheque. Em nenhum momento o rei está em cheque. Então eu encurralei o rei sem dar cheque e proporcionei o empate para as peças adversárias. Quer dizer, as pretas estão com o jogo perdido e eu, graças a algum erro, um erro de posicionamento, cedi o empate às peças pretas. Por isso é importante no começo nós não desistirmos das partidas, pois existe essa possibilidade de empate afogado pelas peças adversárias, ou até mesmo as peças pretas forçarem um afogamento. Isso é muito comum acontecer com jogadores mais avançados. Para vencer no xadrez, tem que fazer a jogada chamada checkmate. A imobilização sem dar o cheque chama-se afogamento e é empate. Esse conceito tem que ficar muito claro para quem joga xadrez.